Salve, salve, amante dos carros! Eu sou Felipe Marquezini, técnico automobilístico com 15 anos de experiência em vistoria automotiva e também um amante do automobilismo, tanto real quanto o virtual. E hoje estamos aqui para a gente fazer uma avaliação da volta entre Pérez e Verstappen que foi feita no circuito de Monza no último final de semana, a volta de classificação deles. E a gente vai desmistificar algumas coisas aí, né? Porque alguns dizem que existem diferenças nos carros de Pérez e Verstappen. E hoje a gente vai pegar aqui com telemetria, com imagens on-board e vamos fazer essa avaliação da volta mais rápida de ambos os pilotos na classificação no Q3, ali os dois de pneu macio. Então bora conferir o que aconteceu aqui. Bom, temos a volta aqui dos dois a on-board, né? Eu vou voltar um pouquinho para já começar a explicar algumas coisas para vocês, né? Temos aqui do lado direito o Verstappen, do lado esquerdo o Pérez. Você vê que o Pérez estava mais rápido do que o Verstappen, né? Porque ele abriu a volta até que quase antes. Eu sincronizei a volta de ambos na linha de chegada. Só mostrar um pequeno detalhe que é o Pérez e o Verstappen tem uma questão aqui logo na abertura da volta. Consegue perceber o quanto de pista tem aqui e o quanto de pista temos aqui, ó, com o Pérez. Tá vendo essa distância toda aqui? Essa distância. O Verstappen já prepara a volta dele melhor. Ele já começa a volta abrindo mais para você já começar a acelerar mais cedo. Ele freia mais e começa a acelerar mais cedo, fazendo também a tangência muito mais aberta para iniciar a volta. A volta que eles estavam fazendo de aquecimento não valia nada, então você podia sacrificar essa última curva para você simplesmente chegar mais rápido na linha de chegada, né? Você já chega com mais velocidade. Pô, Felipe, mas isso aí é suposição. Não. Vamos para a telemetria, meus queridos. Telemetria. Aqui nós temos aqui a telemetria de Pérez e Verstappen. Calma, não precisa ficar vendo esse monte de números aqui, esses gráficos e ficar louco aqui sem entender nada. Aqui tem várias curvas, eu vou explicar para vocês como que está funcionando. A linha azul é o Pérez e a linha branca é o Verstappen. Essa é a diferença entre eles logo na abertura da volta. O que acontece? Aqui já é depois daquela curva, quando eles já estão acelerando. Então você vê que o Verstappen já está a 320 km por hora, enquanto o Pérez está a 319. Só que isso aí começa a aumentar durante toda a reta. Ó. O Verstappen está a 330 e o Pérez a 327. Então são 3 km por hora. Ele começa a aumentar. Para se equivaler lá no final da reta, quando ambos estão a 343 km por hora. Aqui embaixo, esse gráfico aqui, deixa eu só colocar na tela para vocês aqui, ó. Esse aqui é o delta, que é a diferença de tempo entre um e outro. A linha branca é o Verstappen, então é a linha zero, né, é o nulo. E você vê que na reta, logo abrindo a volta, o Pérez já começa a tomar tempo dele aqui, ó, perder tempo em relação ao Verstappen, pouco a pouco já direto na reta. Ele toma aqui, ó, 2 centésimos de segundo. Só na abertura da volta já. Só de abrir a volta ele já está perdendo tempo. Mais um detalhe também. Nesse ponto aqui é a abertura do DRS. O Verstappen também tem uma pequena vantagem de que ele abriu alguns metrinhos mais cedo. Ou seja, provavelmente exatamente na zona de DRS ele conseguiu abrir. E o Pérez teve um pequeno atraso nessa abertura de DRS. O que acaba impactando mais ainda, né? Eu vou colocar aqui a marcação exatamente do momento que ele abriu o DRS, que é nessa faixa aqui, só para vocês entenderem. Então aqui do lado direito nós temos a distância percorrida e aqui o gráfico em si do que aconteceu, né? Então alguns metros antes o Verstappen abre o DRS. E vou colocar exatamente nesse ponto aqui de abertura do DRS, né? Vamos ver a velocidade dele. O Verstappen tinha 322 km por hora e o Pérez 321. Logo na sequência, o Verstappen tem 324 km por hora, enquanto o Pérez tem 321. E aí muda para 326, e aí sim o Pérez tem 321 ainda. E aí começa a fazer efeito o DRS dele, só que ele já perdeu
esse pequeno pedaço aqui, esse espaço aqui, ele já perdeu 5 km por hora em relação ao Verstappen, e aí só vai equilibrar depois de um tempo, ó, já no finalzinho. Então, por alguns metros, o Verstappen ainda conseguiu ser 5 km mais rápido por causa de uma abertura de asa brevemente acionada aí, provavelmente no local correto, né? E o Pérez ele acionou um pouquinho mais tarde. Lembrando que o DRS ele é ativado manualmente. Já começa aí, já começamos logo antes de abrir a volta. Ele já está tomando aí 2 centésimos. Vamos agora olhar aqui novamente. Vamos voltar aqui para onboard deles aqui, né? Estamos fazendo a última curva. E aí começa a vir a reta de Monza. A gente já percebe um pequeno detalhe aqui, que é posicionamento do carro. Mais uma vez, o posicionamento do Verstappen ele é diferente. O Verstappen tende a fazer essa linha aqui vindo para cá, porque apesar de ser uma reta, esse pedacinho ele ainda tem uma pequena curva. O Pérez ele faz um caminho mais aberto, ele faz esse trajeto por aqui, ó. Então você pode perceber que o Verstappen ele vai passar beirando rente a esse muro que tem aqui, ó, que é o muro que separa os boxes do grid mesmo, né? Então podem perceber aí que, ó, o Verstappen ele vem muito mais próximo desse muro, ó, ele passa por essa linha aqui, enquanto o Pérez está no meio da pista. Então o Verstappen já está encurtando mais o traçado, né, o comprimento dessa reta aí, por causa dessa curvinha, ele está encurtando o trajeto que ele tem que fazer. E aí a gente chega na primeira chicane, né, a primeira curva de Monza, né, onde ambos vão frear, vão fazer a curva e a gente já vai entrar mais em detalhes do que acontece aqui. Basicamente, o Pérez ele perde para o Verstappen em 3 etapas mais ou menos, né? Ele perde em 3 locais da pista e normalmente é a entrada de curva mais a saída. A saída de curva do Pérez é muito pior do que a do Verstappen. Eu vou mostrar a telemetria e explicar o que aconteceu aqui e aí vocês vão ver visualmente o que está acontecendo, né? A primeira curva de Monza, então vamos pegar um pouquinho antes da freada, mais ou menos aqui, e pegar mais ou menos aqui. Essa é a primeira chicane. Então, o que a gente pode perceber aqui, né? Aqui está o delta, né, onde o Pérez estava tomando alguns décimos. De repente, o Pérez ele abre uma vantagem em relação ao Verstappen, e na saída de curva você vê que esse delta ele já começa a aumentar novamente. Porque significa o quê? Significa que o Verstappen teve uma saída de curva melhor. Mas por que teve essa saída de curva melhor, né? Vamos pegar aqui no gráfico de velocidade. Ambos começam a ter uma queda de velocidade bem próximas. A velocidade mínima do Pérez, que é o momento onde ele coloca a menor velocidade possível, que é o famoso apex da curva, né? O momento que ele volta a acelerar novamente, é um pouco mais para frente do que o Verstappen. Pode perceber que ele tem essa tendência, ele chega a 66 km por hora, enquanto a velocidade mínima que o Verstappen chega é 78 e aqui 74 no finalzinho da chicane. Lembrando que ela é uma chicane, eles dão uma aceleradinha para ganhar um pouquinho de embalo para a segunda parte da chicane. Então a velocidade mínima do Verstappen já foi 74 km por hora e o do Pérez foi inferior, foi 66 km por hora. E por que isso acontece? Se a gente for aqui no gráfico de acelerador e de frenagem, que é esse que tem aqui, ó, throttle, que é o acelerador, a linha branca aqui é a do Verstappen, ele solta o acelerador mais cedo e também freia mais cedo. Essa linha aqui, ó, que está cravando aqui, é bem onde está a frenagem do Verstappen. O gráfico de freio, ele não é liberado à telemetria, a modulação que o piloto faz. Então, o famigerado trail braking, que é a modulação do freio para você ter o máximo de aderência possível numa curva, esse gráfico de telemetria ele não é disponibilizado publicamente. Todos os outros gráficos eles são quer dizer, o do freio ele é disponibilizado, só que é igual o que a gente vê na transmissão. Ou ele está freando ou ele não está freando. O quanto ele está freando não dá para saber. Ao contrário aqui, por exemplo, do acelerador, que tem o percentual de quanto ele está acelerando, né? 30%, 40%, 50%. O freio só tem 0 e 1, que ou é ligado ou desligado. A gente não tem acesso à modulação do freio de nenhum dos pilotos. Mas a gente vê aqui
o Verstappen ele freia mais cedo e ele também acelera levemente mais cedo. Aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Que eu coloquei essa linha aqui no meio aqui, ó. A linha branca dele, aqui, mais cedo, ele ainda dá um pico um pouco mais agressivo, ou seja, ele já tinha mais velocidade. Ele acelerou mais cedo e com isso ele conseguiu sair da curva. O Pérez ainda deu um toque no freio aqui, próximo da segunda chicane. Ele deu um toquezinho no freio, provavelmente para corrigir o carro. Você dá um leve toquezinho no carro, a traseira dá uma corrigida, né? Porque a partir do momento que você freia, você tem uma transferência de peso para a parte da frente do carro, inclusive a parte traseira. Então a parte traseira joga o peso para frente e isso tende a rotacionar o carro. Então provavelmente essa parte que está marcando zero aqui do freio do Pérez era onde eu estou dizendo que ele aplicava o trail braking, e ele deu uma soltadinha e deu um leve toquezinho, não foi uma freada brusca aqui, é só uma freadinha para ajudar. Quando você joga o peso para frente também você cria mais aderência para os pneus dianteiros, porque você coloca mais carga em cima deles, né? Então você tem mais aderência mecânica no pneu dianteiro. Temos aqui esse ponto, né? O Pérez freia mais tarde e ele não consegue rotacionar o carro tão bem quanto o Verstappen. O Verstappen ele começa a acelerar mais cedo, inclusive eu vou mostrar agora aqui para vocês que o Verstappen precisa fazer uma micro correção de uma traseiradinha que o carro aparece. Eu vou colocar até em câmera um pouquinho mais lenta aqui. Você vê que ambos entram na curva bem parecidos, só que olha a diferença de posicionamento de um para outro. Olha o tanto de pista que o Verstappen tem aqui nessa região aqui ainda, ó. E o tanto de pista que o Pérez tem nessa região aqui, ó. Ele já está bem próximo da chicane. Você pode até questionar que são momentos um pouquinho diferentes. Então vamos dar uma avançadinha aqui, ó, e a gente retorna de novo, ó. Você vê que eles estão bem próximos. A realidade ali, parece que eles estão distantes ali, né? Estão em momentos diferentes da curva. Porém, você vê que ó, nesse momento que eles estão chegando no apex da curva ali, eles estão no mesmo posicionamento. É uma questão de posicionamento do carro. O Verstappen ele tende a jogar o carro mais para a direita aqui, para preparar a curva para sair mais forte para a esquerda. O Pérez ele já vem embalando aqui, já contornando, querendo cortar essa pista aqui. Então o Verstappen ele faz um traçado mais que a gente não é aquele traçado geométrico de linha ideal. Ele vem aqui reto e vira com tudo. O Pérez já faz um traçado mais arredondado. Bom, então já tem esse primeiro ponto, né, que o Verstappen ele posiciona o carro melhor para a saída de curva. Pode perceber que o esterçamento do volante bem similar dos dois. Na saidinha de curva, olha como o Verstappen precisa fazer uma micro correção para a direita, tá vendo? Nossa senhora, que seta bonita, hein, Felipe? Meu Deus. Bom, por que tem essa micro correção que ele faz para o lado direito? Bom, quando a gente faz uma curva, existe uma resultante centrípeta indo para o meio da curva, né? Você vira o volante, ele vai gerar atrito nos pneus e vai levar o carro para o centro da curva, certo? Vai virar o carro para a curva. O resultado disso aí é a transferência de peso da carroceria, né? Você está indo para o lado esquerdo, toda a carroceria, todo o carro está sendo jogado para o lado direito. Então você tem toda a transferência de peso para o lado direito. E aí isso aí faz com que a traseira, normalmente, né, que apesar de a gente não ter mais isso visível na Fórmula 1 com as regras atuais, sempre tem o rake, né, que é a diferença de altura entre a traseira e a dianteira. Como a traseira normalmente é mais alta num carro de corrida, o centro de gravidade dela é mais alto também, então acaba fazendo aquela alavanca desse centro de gravidade, dessa massa que tem a mais, estando mais para cima, né, ele tem uma alavanca a mais para jogar essa massa para o lado. Então normalmente a traseira começa a rotacionar mais do que a frente, então por isso que tem essa transferência de peso na traseira girando o carro. Então você faz um contra-esterço, né? Você gira no lado oposto ao que o carro está sendo rotacionado, para você equilibrar essa transferência de peso para o outro lado. Então você meio que nivela o carro ali
com essa transferência de peso. Então você, é a força centrífuga, né, que a gente vê por aí, igual quando vocês estão numa rodovia, alguma coisa, faz uma curva e todo mundo é jogado para o lado, né? É a força G que você tem na Fórmula 1, tá tudo bem próximo disso aí. Eu não sou físico, caso você seja, por favor, não brigue comigo por eu estar falando alguma coisa errada, ou caso eu esteja errado, mas até onde eu sei é por causa dessa transferência de peso e da força centrífuga jogando você para o lado oposto ao que a resultante centrípeta está realizando. E a gente já tem uma reta boa, onde por causa dessa saidinha, deixa eu colocar aqui ó, a telemetria para vocês, o quanto que o Verstappen abre. Aqui é a curva que a gente estava vendo, né? A primeira chicane, e toda essa parte aqui é até a próxima curva, que é essa aqui, que seria a segunda chicane, a segunda variante ali no final dela, na próxima freada, o Verstappen tinha aberto aí 148 milésimos em relação ao Pérez. Então entra aquele ponto que eu falei, né? O Pérez ele freia mais tarde, então aqui no gráfico ele até consegue abrir uma vantagem de 4 décimos em relação ao Verstappen. Porém, Monza, como já diria Rubens Barrichello, que é o recordista de velocidade aqui até hoje em corrida, ele mesmo diz que o segredo de Monza é quem acelera primeiro. Então, nitidamente, o Pérez faltou nessa aula aqui em Monza, porque ele acelera depois, e no final dessa reta aqui ele já tomou quase 2 décimos, né? Tomou 1,5 décimo. E isso pode ver que é uma tendência. Ó, essa região azul aqui, que é o delta, é a região de freada. Então, ó, toda freada, o Pérez tira um pouco essa vantagem do Verstappen e depois toma na saída. Aí ele, mais uma freada aqui, ele tira vantagem e toma na saída. Aqui também, em todas as curvas, com exceção de uma, que é na terceira chicane que tem ali, que ele... Não, na terceira, na curva mesmo, né, não é nenhuma chicane, ele não consegue carregar velocidade dali e ele perde por conta deste motivo. Então vamos voltar aqui novamente para nossa onboard de Pérez e Verstappen. Você vê que o traçado nessa região da pista é bem similar, ambos espalham um pouquinho para a esquerda, retornam ali para fazer o máximo da tangência possível e fazem uma curva. Aqui, se vocês repararem na direção do Pérez, aqui o volante, ele faz movimentos um pouco mais bruscos do que o Verstappen, que é exatamente para fazer essa correção, essa micro correção, que nesse caso eu acho, no caso dele aqui eu não tenho certeza se foi proposital, tá gente? É um pouquinho complicado de saber, porque a gente não sabe o acerto do carro como é que tá, né? Mas eu vou colocar em câmera bem lenta para vocês darem uma olhadinha. O Verstappen ele é um pouco mais suave nessa mudança de direção. O Pérez, ó, aqui ele já deu uma correção, aí ele vem forte de novo, faz uma micro correção puxando de volta, né? Ele vem meio que puxando o volante, trazendo de volta aos poucos, né? Então essas micro correções aí, parece que a traseira do carro do Pérez ali tá um pouquinho mais solta nessa curva aí, que é uma curva mais lenta, né, do circuito. Só para ficar registrado aqui, ó, no final dessa curva eles mantiveram mais ou menos o mesmo tempo ali que foi perdido. Nessa próxima curva aqui que já é o complicado. Vou passar aqui na viragem normal para vocês. Beleza, tá aqui. Primeiro ponto. O Pérez ele não consegue carregar tanta velocidade na curva quanto o Verstappen. E por conta de ele não conseguir carregar tanta velocidade assim, sendo que era possível isso, o vídeo está desacelerado, tá, gente? O Verstappen consegue espalhar muito mais e usar muito mais da pista. Pode perceber que nesse momento aqui, ó, o Verstappen está beirando essa parte branca aqui da zebra, que essa aqui é um morrinho, ela é mais alta e ela ajuda o carro a dar a segurar o carro para ele não espalhar mais. O Pérez, se vocês olharem aqui, tem mais de um pneu aqui, ó, de espaço. Ele não chega a tocar nessa parte branca. Significa que ele estava lento. Ele entrou lento nessa curva, então ele não conseguiu aproveitar o máximo da curva possível. Vou reproduzir em 0,25 para vocês acompanharem a saída do Verstappen e do Pérez. Aí vocês voltam o vídeo para fazer o comparativo entre um e outro. Você
Você vê que o Verstappen ataca muito mais essa zebra, exatamente por causa disso. E aí vamos lá na telemetria agora para vocês dar uma olhadinha o que aconteceu no final dessa curvinha aqui. Então tá aqui a telemetria do Pérez e do Verstappen. Lembrando que o azul é o Pérez e o branco aqui é o Verstappen. Isso aqui é a de velocidade, então você vê que começa a derrubar a velocidade do Pérez mais cedo. E por quê? Se a gente for descer aqui você vai ver que o Pérez começou a frear mais cedo. E também tirou o pé do acelerador mais cedo. Então tem essa pequena diferença aí que o Pérez freou mais cedo e tirou o pé do acelerador mais cedo. E aí ele foi perdendo durante toda a curva, porque ele não conseguiu acelerar mais cedo também, que é o principal fator que faz o Verstappen ser mais rápido que ele nessa pista. Porque se você for aqui em throttle, aqui, ó, no gráfico do acelerador, tá aqui, ele desacelera muito mais cedo e começa a frear mais cedo também, tá aqui. O Verstappen, que tá aqui, ó, ele começa a frear a soltar o acelerador mais tarde e freia mais tarde também. E ele mantém a freada aqui. Ambos soltam o freio basicamente no mesmo local. Porém, olha como o Verstappen consegue acelerar mais agressivo, mais forte e brevemente mais cedo. O Pérez, deixa eu apagar aqui para vocês dar uma olhadinha. Ele começa a acelerar até que mais cedo, só que ele acelera bem gradativo, tá vendo? Ele começa a subir gradativo, chega aqui, ele dá uma acelerada mais forte. O Verstappen começou a acelerar mais cedo, foi mais agressivo, e olha o tanto que o Pérez perde nessa velocidade aqui. Deixa eu colocar o cursor para selecionar. A velocidade mínima do Pérez aqui está em 197 km por hora. O Verstappen faz ela a 198, só que um momento antes. Na hora que o Pérez está a 197, o Verstappen já está a 203 km por hora, já acelerando. E aí então o Pérez toma na entrada de curva, porque ele freia mais cedo. Ele não consegue acelerar mais cedo, então ele toma na entrada e na saída. Na entrada, no meio e na saída de curva. Ele toma nos 3 pontos. Então aqui o Pérez ele foi muito mal nessa curva, nessa primeira curva aqui. Essa primeira não teve tanta diferença de tempo, porque a curva você tem uma pequena reta até a próxima curva, então o Verstappen não conseguiu abrir tanta vantagem assim quanto deveria. Você já tem a próxima logo na sequência, alguns metros para frente, a próxima já está chegando. E a mesma situação aqui, tá, gente? O Verstappen ataca muito mais essa saída de curva aqui do que o Pérez. E a consequência disso também é porque o Pérez não carregou velocidade suficiente. Você vê que dessa vez o Pérez freou mais tarde, só que também não conseguiu acelerar mais cedo, teve que segurar um pouco o acelerador. Ele perdeu na curva que ele deveria frear mais cedo para acelerar mais cedo, ele não fez, que são as curvas que precedem as maiores retas do circuito. E na curva que ele poderia fazer o contrário, que seria frear mais tarde, acelerar mais tarde também, que é aquela curva anterior ali, ele fez o inverso, né? Ele freou mais cedo, mas também não conseguiu acelerar mais cedo. Então ficou na última curva onde ele poderia ter ganho alguma coisa freando mais tarde, ele freou mais cedo. Ele inverteu ali as coisas. A gente chegando nas últimas curvas do circuito já. Temos mais uma chicane aqui. Interessante, aqui nesse ponto eu preciso mostrar para vocês mais uma vez correções do Pérez. Nesse ponto, exatamente nesse ponto, no contorno da curva aqui, eu sei exatamente o porquê que o Pérez precisou fazer essas micro correções. Presta atenção aqui, ó, gente, no volante do Pérez, no momento que ele está fazendo o contorno da curva, e o do Verstappen. O do Verstappen tende a manter essa direção aqui e acompanhando a curva. O do Pérez, ele começa a fazer essa curva e faz uma micro correção para o lado, volta a fazer, faz uma micro correção de novo e vai fazendo essas micro correções. Nesse caso, o Pérez poderia ter evitado isso aí, eu vou mostrar para vocês como e o porquê que ele teve esse problema aí de o carro ficar distracionando. Presta atenção, ó, tá em câmera lenta, você vê que o volante do Verstappen é muito mais suave, acompanha a curva, e o do Pérez ele fica retornando para buscar essa traseira e fazer essas micro correções que eu estava mencionando para vocês. Por que aconteceu isso? A telemetria explica tudo, gente. A telemetria explica tudo. Ele começou a perder tempo na reaceleração novamente. Ele teve uma freada
mais ou menos aqui de novo, ó. Provavelmente é o que eu falei, estava fazendo essa modulação de freio, dando uma leve pressionada no acelerador, né? Então você ajuda a jogar um pouquinho de peso para a dianteira, então gera mais aderência. Mas o principal é, na saída de curva, o Verstappen fez uma técnica que a gente chama de short shift, que é o que? O encurtamento das marchas. Então, em vez de você chegar na rotação máxima do carro, você troca a marcha mais cedo. Você troca a marcha mais cedo, porque aí o motor não vai ter tanto torque disponível assim, e aí você consegue acelerar mais e manter toda a aderência possível. Como que eu sei disso? Esse gráfico aqui embaixo, aqui temos a marcha e aqui temos o RPM do carro. Então, o que acontece? O Verstappen ele desce a marcha e vai para a quinta marcha nesse momento. Se vocês repararem, aqui ele faz uma alteração para sexta, aqui ele faz uma alteração para sétima. Deixa eu só confirmar se é sexta, sétima, não. Sexta, sétima aqui. Se vocês olharem o Pérez, ele estica essa marcha muito mais tempo. Aqui ele troca de marcha e aqui ele troca de marcha. E aí você vê a rotação do motor também, essa parte, essa linha azul aqui, ó, é a rotação do motor. Aqui ele está numa rotação muito mais alta e aqui também, que é exatamente onde tem a troca de marcha, e do Verstappen cai bastante a rotação do motor. Ele está fazendo esse short shift para poder acompanhar a curva com um acelerador mais constante e com uma aderência também mais constante. Você vê o desenho do acelerador aqui do Verstappen, você vê que ele é mais íngreme, ele acelera mais cedo. O do Pérez ele tem que acelerar mais tarde e para depois subir de uma vez. E ele ainda fica tendo essas brigas com o volante exatamente por causa de aderência. O Verstappen foi muito inteligente aqui, usou o short shift, tanto é que ele estava perdendo, estava tomando 2 décimos aqui, ponto 31, 260 milésimos aqui na saída dessa curva, e chegando na próxima freada ele já está tomando 342 milésimos aí, seria os 3 décimos que ele tomou no final da volta. E só para a gente pontuar também o quanto o Verstappen estava preparando a volta em relação ao Pérez, pode perceber que nessa volta aqui ambos já estão parecidos já, o mesmo traçado, ele é bem parecido. Ambos atacam bastante essa zebra aqui, chegam bem próximos. Então chega nesse final aqui, ó. Mesmo assim, ó, olha o tanto de pista que sobrou pro Pérez. Olha isso, gente. Olha o tanto de pista que sobrou aqui e o tanto de pista que sobrou pro Verstappen. E aí, novamente, por que sobrou tudo isso de pista? O Verstappen ele consegue entrar mais rápido na curva, o carro dá uma espalhada a mais. Só para mostrar para vocês essa velocidade a mais que eu mencionei. Aqui é a freada, que aí começa a despencar a velocidade, ó, mas olha o tanto que o Verstappen consegue carregar de velocidade. Em alguns momentos da curva aqui, ó, o Verstappen está a 260 km por hora e o Pérez está a 248. Detalhes, gente. Fórmula 1 são pequenos detalhes. É o fato de não usar a pista por completo, é o fato de você ter mais habilidade para carregar a velocidade na entrada de curva, é saber qual curva você precisa carregar a velocidade, qual curva você tem que frear mais cedo para acelerar mais cedo. O Verstappen fez isso de uma forma brilhante e é por esses pequenos detalhes que o Verstappen é mais rápido que o Pérez, e é exatamente nesses detalhes que a gente vê pilotos fora de série como o Hamilton, Verstappen, Senna e diversos outros que teve aí, e os pilotos que são bons ou medianos, assim como o próprio Pérez, que na minha concepção ele é um piloto mediano, e acredito que quase qualquer outro piloto aí conseguiria manter esse ritmo do Pérez. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa avaliação, nessa análise de volta a volta aqui, o porquê cada um é mais rápido ou não. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários. Se vocês querem ver um comparativo de outros pilotos, aí deixa nos comentários com qual piloto a gente tem que fazer o comparativo também. Lembrando que vai ter agora o GP de Singapura também, então pode ser bem interessante a gente fazer também esse comparativo. Nos vemos no próximo vídeo, valeu, falou e até mais.